E por que, novamente, o mundo está tão obstinado em sua animosidade contra a verdade de Deus? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, 7, o mundo a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O desprezo pelas Escrituras não é intelectual, é moral. Os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Quão triste é para a igreja tentar acolher esse afeto. E, francamente, a única vez em que a igreja causou algum impacto espiritual no mundo foi quando o povo de Deus permaneceu firme, intransigente e corajosamente proclamou a verdade perante a hostilidade do mundo. Penso que agora vocês entendem que é disso que se trata. Não se trata de um ministério da moda. O que é, francamente, obsolência planejada, porque a geração de amanhã renunciará a todas as modas e filosofias de hoje. Agora, o que eu gostaria de fazer esta noite é muito simples. Na verdade, se você... Bem, há cerca de alguns meses escrevi um livreto. Fiz só deste tamanho porque acho que pode vender 14 milhões. Não sei. Mas me disseram que isso poderia acontecer. Chama-se Por que um Caminho? Defendendo uma reivindicação exclusiva em um mundo inclusivo. É uma cosmovisão cristã de 70 páginas pequenas. Porque creio que a maior parte dos cristãos evangélicos não tem uma cosmovisão bíblica. E tento deixar isso bem claro, simples e direto. E nesta pequena abordagem, tento edificar apenas uma pequena estrutura e um paradigma, numa sequência de 6 palavras, familiares a todos nós. Deixe-me ver se consigo explicar essas 6 palavras e esta pequena estrutura. E isso é um pouco fora do comum para mim. Sou principalmente um professor bíblico, mas vou utilizar o chapéu da minha filosofia, teologia um pouco esta noite. E quero apenas guiá-los através de um pequeno fluxo, a fim de ajudá-los a entender como pensar de acordo com a maneira como Deus quer que você pense em sua palavra. Primeiro, vamos começar com a palavra objetividade. Objetividade. Começamos com a realidade de que a fonte da verdade está completamente fora de nós. Lutero chamou a Bíblia de palavra externa. No caso, a palavra externa é a Bíblia. Você pode crer, pode não crer, mas não pode mudar. Você não tem essa prerrogativa. Está firmado de uma vez por todas. A palavra de Deus está firmada para sempre no céu. Isto é profundamente essencial. E como John Piper diz no seu pequeno livro sobre alegria, os ministros, seguidos dos pregadores, são essencialmente mediadores da palavra de Deus transmitida num livro. Deus escreveu um livro. Ele escreveu apenas um livro. Apenas um livro. E ele foi capaz de fazer algo que nem o Arci ou eu somos capazes de fazer. Dizer tudo o que ele queria dizer em um livro. Ele disse isso sem erros, sem falhas e sem deixar nada de fora ou acrescentar algo desnecessário. É a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. E o livro foi então dado a nós, a revelação de Deus, através de um meio chamado inspiração, pelo qual o Espírito de Deus se moveu sobre os escritores humanos que escreveram as mesmas palavras que Deus queria que eles escrevessem, para que no final, aqueles autores humanos escrevessem a palavra de Deus.
E é aí que temos que começar. A verdade não vem do homem. Você tem que saber disso, você tem que aprender, entender e aplicar. Mas não tem nada a ver com a origem. Você não é a fonte disso. O cristianismo autêntico entende que a Escritura, a Bíblia, é verdade objetiva, absoluta e divina. Nenhum ser humano jamais teve em si qualquer ideia, pensamento ou experiência que de alguma forma determinasse qualquer verdade divina. Tudo vem de Deus. Nenhum ser humano é uma fonte capaz de estabelecer a verdade divina, e nenhum anjo o é. Paulo disse, se nós ou algum anjo, Gálatas 1, te dissermos qualquer outra coisa, Deus o amaldiçoará. O que você pensa ser a verdade não tem sentido. Não existe verdade subjetiva. E isso vai contra o pós-modernismo. Não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe apenas em termos daquilo que é espiritual e eterno, a verdade de Deus. E como eu disse, ele escreveu isso em um livro. As Escrituras vieram, escreveu Pedro, não pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Como ouvimos esta noite, 2 Timóteo sendo citado de forma tão magnífica e comovente, toda a Escritura é inspirada por Deus, Theopneustos, vem de Deus. É a verdade de Deus, quer você acredite ou não. É a verdade de Deus, quer você entenda ou não, quer você goste ou não. É a verdade de Deus. 1 Pedro 1,25 diz, permanece eternamente. O tempo não tem efeito sobre ela. As mudanças culturais não têm efeito sobre ela. Mudar a filosofia, a religião e as ideias não têm efeito sobre ela. Até cada pequeno sinal de vogal e cada pequena marcação em uma letra hebraica é confiável. É totalmente imutável. Ela nunca passará. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas a palavra nunca passará. E o cristianismo autêntico sempre sustentou que a Escritura é uma verdade absoluta e objetiva. A sua verdade é fixa, portanto, a sua verdade é a mesma para todos, independentemente do que você possa pensar sobre ela, ou da intuição ou da experiência que você possa acrescentar a ela. É a palavra de Deus para você e você não contribui em nada para essa verdade. Se ela te afeta ou não, a mudança não significa nada. E ao olhar para a Bíblia, pense nesta objetividade por um momento. A Bíblia dá testemunho deste fato. O Salmo 19:7 chama a Escritura de a lei do Senhor. No versículo 7, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, o temor do Senhor e Yahweh. O autor deste livro segue 5 vezes nomeando a aliança. Isso é repetido ao longo dos 175 versículos do Salmo 119. Tua palavra é tão pura, tua lei é a verdade, todos os teus mandamentos são a verdade, a soma da tua palavra é a verdade, cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre e todos os teus mandamentos são justos, todos os seus. Salmo 111:7, todos os seus preceitos são justos. E é por isso
que tanto em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, quanto em Apocalipse 22, 18 e 19, diz que você não pode tirar nada deste livro e nem pode acrescentar nada a ele, ou você sofrerá os flagelos escritos neste livro. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Todas as palavras, Provérbios 30, versículos 5, toda a palavra de Deus é pura. Salmo 12, 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro depurada 7 vezes. No Salmo 119, 140, o salmista diz, puríssima é a tua palavra. Não deveria nos surpreender que em Isaías 65, versículo 16, o Senhor se autodenomina o Deus da verdade. João 3,33 diz, Deus é verdadeiro. E que Deus seja verdadeiro, e todo homem mentiroso. No Antigo Testamento, há mais de 3.800 vezes em que os escritores afirmam estar falando a palavra de Deus. No Novo Testamento, existem mais de 300 afirmações desse tipo. 300 referências diretas ao Antigo Testamento e 1.000 inferências ao Antigo Testamento. Há poucas dúvidas sobre o que a Bíblia afirma de si mesma. Paulo afirmou em Gálatas 1 que o evangelho que ele recebeu não o recebeu dos homens, mas o recebeu de Deus. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo cita Lucas e a chama de Escritura. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro chama os escritos de Paulo de Escrituras. Em Judas 17 e 18, Judas chama os escritos de Pedro de Escritura. E assim por diante. Antigo e Novo Testamento, esta é a verdadeira palavra de Deus. Talvez a melhor maneira de compreender a veracidade das Escrituras seja ouvir o testemunho daquele em quem mais se confia, o próprio Senhor Jesus. Isto é o que ele disse. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Cristo não apenas lhes ensinou que Ele é o tema de todas as Escrituras, mas também ensinou que veio para cumprir as Escrituras. Em Mateus 5,17 ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em Mateus 26, 24, Jesus, a partir da cruz, disse, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. E alguns versículos depois ele disse que não precisava da proteção da espada de Pedro, porque se ele quisesse, ele poderia convocar legiões de anjos para obter assistência, mas então ele disse, como, pois, se cumpririam as Escrituras? Jesus testificou que ele veio para cumprir as Escrituras. E sua visão era que tudo girava em torno dele. Cada detalhe. Em João 10:35 ele disse, a Escritura não pode falhar. Ele disse que é mais fácil passar o céu e a terra do que falhar um só tio da lei. Todas as coisas Jesus disse que foram escritas pelos profetas serão cumpridas. Ele até chamou a atenção para algumas coisas bem particulares. O Salmo 22, versículo 1, previu que quando o Messias estivesse morrendo na cruz, ele clamaria e diria, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, pendurado na cruz, disse literalmente, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 também previu que o Messias sofredor teria sede e na cruz. Jesus gritou, tenho sede. Ele dispôs sua vida para cumprir tudo o que estava escrito sobre ele, confirmando assim sua veracidade.
Ele acreditava em cada palavra das Escrituras. E claro, a discussão clássica resume-se então a isso. Uma de três possibilidades. A primeira é que não há erros no Antigo Testamento, tal como Jesus ensinou. A segunda seria que existem erros, mas Jesus não sabia sobre eles. A terceira, existem erros, Jesus sabia deles e os encobriu. Não há outras opções. Se você crê na divindade e na santidade de Jesus Cristo, então você aceita o seu testemunho da veracidade das Escrituras. A questão está resolvida. Então ele prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo para equipá-los a fim de escrever o Novo Testamento, que vem com a mesma inspiração. Assim, chegamos à Escritura entendendo o testemunho que a Escritura dá de sua própria inspiração. Ouvimos a leitura daquela passagem maravilhosa em 2 Timóteo que citei também, da Epístola de Pedro. Podemos adicionar Hebreus 1, 1, 2 a isso. Este é, então, o testemunho da objetividade das Escrituras. É a palavra de Deus, que está além de nós. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra. A objetividade é a primeira palavra. A segunda palavra é racionalidade. Racionalidade. A revelação objetiva de Deus nas Escrituras deve ser entendida racionalmente. Isto é, deve ser entendida pelo raciocínio normal. É lógica, não é contraditória, é clara, está sujeita à avaliação mental. Não há erros nisso, não há inconsistências, não há mentiras, não há princípios infundados, não há contradições lógicas, pois pode haver o que nos parece ser contradições ou paradoxos, porque em nossa humanidade não podemos compreender tudo. Mas não há contradições reais nas Escrituras, nem fantasias, nem absurdos e nem inconsistências, nem mitos e nem creio que haja alegorias. Sendo assim, em Gálatas 4, concordo com Walt Kaiser. Estávamos trabalhando no Conselho da Inerrância sobre essa questão e a opinião dele é que isso é uma analogia e não uma alegoria. Isso quer dizer que a palavra de Deus é uma história real. São pessoas reais, contada em linguagem normal. E as Escrituras devem ser entendidas da mesma forma que você entenderia qualquer coisa. As Escrituras devem ser entendidas pelo processo da razão, da mesma forma que você resolveria um problema de matemática. Ou da mesma forma que você leria um esquema de engenharia. Ou da mesma forma que você diagnosticaria a doença de uma pessoa comparando vários elementos sintomáticos. As Escrituras são entendidas da maneira normal como as pessoas raciocinam. Pela mente. Não é compreendida pela intuição mística. Não é compreendida por alguma epifania, por ser catapultado para alguma terra encantada. É entendida da mesma forma que você entende tudo e qualquer coisa. Usando a sua mente. Paulo diz em 1 Coríntios 2, ele diz, o homem natural não consegue entender isso. Ele não é capaz de funcionar dentro da estrutura da verdade espiritual e sobrenatural. Então temos que dizer que este elemento de racionalidade pertence apenas àquela mente regenerada. E esta é uma questão muito importante. 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 2 trata disso. Mas mesmo que uma verdadeira compreensão das Escrituras em sua plenitude seja limitada àquela pessoa que é crente, ainda é verdade que o crente chega a essa verdadeira compreensão através de caminhos normais de raciocínio. Assim como antes da salvação, uma pessoa não regenerada é considerada responsável, como diz Romanos, por não crer em Deus
E a ira de Deus é colocada sobre essa pessoa porque há evidências, mesmo para a capacidade normal de raciocínio de uma pessoa não regenerada, de que tem que haver um Deus. E são culpados porque não seguem o caminho normal da razão até um Criador. E não seguem o caminho normal da razão através da consciência até um juiz moral e legislador. Eles são, portanto, culpados e entregues à ira de Deus. E sua razão não é, nesse ponto, auxiliada pelo Espírito Santo. Crer num Criador é a coisa mais razoável em todo o mundo, não é? Caso contrário, escolher ninguém vezes nada é igual a tudo. Isso é tolice. O homem é considerado culpado diante de Deus porque não segue o caminho da razão até a realidade mais óbvia. E essa é a sequência de causa e efeito que o leva de volta à causa primária. E então aqui estamos nós, povo de Deus, como devemos entender as Escrituras. Da mesma maneira, seguimos a razão. Foi Esdras quem se levantou no capítulo 8 de Neemias e leu as Escrituras na frente do povo durante metade do dia. Diz que ele não apenas leu as Escrituras, mas também deu seu significado. Ele explicou o significado. Se você voltar ao capítulo 7, acho que é o 7º capítulo de Esdras, diz que ele leu as Escrituras, as estudou, viveu e então as pregou. Ele compreendeu o significado das Escrituras antes de se levantar e explicar a outra pessoa esse significado. A razão pela qual estou insistindo nisso é porque penso que muitos cristãos estão presos em algum tipo de ideia de que o verdadeiro significado das Escrituras recai sobre você em alguma experiência mística. Certa vez eu estava conversando com um pregador carismático em um programa de rádio e o apresentador me disse: como você melhora os seus sermões? Não sei por que isso aconteceu, mas ele disse: como você melhora os seus sermões? E eu disse: ora, eu faço isso e faço aquilo. E ele disse ao outro pregador carismático: como você melhora os seus sermões? Ele disse: eu não os melhoro, eu os recebo. Eu nunca recebi um desses. Nenhuma mente recebe, todas elas buscam. E é um processo sério de escavação racional. À medida que nos aproximamos do século XXI, estamos no início. J.P. Moreland escreve: não é preciso ser um cientista espacial para reconhecer que toda a nossa cultura está em apuros. Estamos diante do cano de uma arma carregada e não podemos mais nos dar ao luxo de agir como se ela estivesse carregada de festim. Substituímos a busca por uma reputação instruída pela busca por abdômenes sarados, a substância e a profundidade por aparência e fama. No processo eleitoral, o maquiador é mais importante que o redator de discursos e conduzimos as urnas de votação não com base numa filosofia bem desenvolvida sobre o que o Estado deveria ser, mas com o coração cheio de imagens, movimentos e slogans, todos embalados em frases de 30 segundos. A tolice entorpecente e irracional que invade os programas de entrevista na TV, dirigida por milhões de americanos entediados e solitários, famintos por esse tipo de coisa. E que o que tudo isso indica, ele diz, é um anti-intelectualismo massivo. Isso entrou na igreja. Cotton Mather, um puritano americano, disse: a ignorância é a mãe não da devoção, mas da heresia. É verdade. É verdade. Eu até acho e suponho que alguns historiadores possam argumentar um pouco sobre isso, mas penso que as sementes em direção ao anti-intelectualismo, acho que a taxa de alfabetização durante a era dos puritanos na América era algo em torno de 95% de alfabetização, então, obviamente, é menos agora, mas as sementes para a mudança, Moreland diz, e creio que ele está certo, já haviam sido plantadas na pregação popularizada, retoricamente poderosa e emocionalmente dirigida no primeiro grande despertar, particularmente George Whitefield, diz ele, seguido pelo segundo grande despertar, o revivamento de Charles Finney e o revivamento da oração dos leigos que terminou por volta de 1858. Muitas coisas boas vieram desses movimentos, mas seu efeito geral foi enfatizar demais a conversão pessoal imediata a Cristo, em vez de um período estudado de reflexão e convicção. Pregação popular simples e emocional, em vez de sermões intelectualmente cuidadosos e doutrinários com precisão, e sentimentos pessoais em relação a Cristo,
em vez de uma compreensão profunda da natureza do ensino bíblico. George Mason escreveu que o anti-intelectualismo foi uma característica dos avivamentos americanos. O cristianismo intelectualmente superficial e teologicamente analfabeto povoou o tipo de cristianismo que emergiu desses avivamentos. Deixou aquele famoso distrito queimado em Nova York e o rastro de Finney em particular. Milhares de pessoas supostamente foram convertidas a Cristo, mas foi exatamente naquela área queimada onde todo esse trabalho foi feito que nasceram o mormonismo e as testemunhas de Jeová. Pedaços de ensino cristão misturaram-se ao paganismo. E a tendência continuou através do movimento carismático com ênfase no movimento místico de aprender a ouvir a voz de Deus em todos os tipos de coisas, sentimentos e experiências intuitivas. O pragmatismo lubrificou tudo isso. Tudo isso. Não estou dizendo que você precisa ser um intelectual. Só estou dizendo que você tem uma palavra objetiva além de você, a clareza. E você só saberá o que diz se usar a mente. Não existem significados secretos. Não existem percepções transcendentais. Não existem vozes divinas, interpretações místicas. O misticismo é a ideia de que a verdade vem de você, e isso é uma mentira. Qualquer tipo de irracionalidade é igual a uma negação da verdade. Na verdade, qualquer tipo de irracionalidade aplicada à Bíblia nega essencialmente a Bíblia. Há uma terceira palavra, apenas este pequeno fluxo, objetividade. Temos uma fonte objetiva de verdade além de nós. Deus escreveu apenas um livro, aqui está, que simplifica a questão, e se quisermos entender o que Deus disse nessa revelação, temos que abordá-lo racionalmente, isto é, com as nossas mentes, seguindo os processos normais da lógica e da razão, para chegar a uma verdadeira compreensão do seu significado. E o seu verdadeiro significado será o mesmo para você, para mim e para todos os outros que estudam. Terceira coisa. Essa objetividade, entendida por meio do processo racional, leva à veracidade, que é sinônimo da verdade. A revelação objetiva das Escrituras interpretada racionalmente produz a verdade divina em medida perfeitamente suficiente para cumprir a intenção de Deus para a sua revelação. As Escrituras são totalmente verdadeiras e toda a verdade necessária para a fé e a vida está nas Escrituras. A Escritura é a verdade pela qual todas as outras afirmações de verdade são medidas. E eu quero dizer uma coisa aqui. A única vez que você tem a verdade nas Escrituras é quando você tem a interpretação verdadeira. Entendeu? Direi de outra forma, o significado das Escrituras é a Escritura. Vocês podem pensar nisso por um momento? O significado das Escrituras é a Escritura. Se você apenas ouviu o que Deus disse, mas não entendeu o que Ele quis dizer, você não entendeu a mensagem. O significado da Escritura é a Escritura. E você só tem a verdade se entender o significado certo. É aí que entra o trabalho árduo. E é disso que se trata os pastores e professores da Bíblia. O propósito das Escrituras não é sobre relacionamentos. Não é uma varinha mágica para melhorar os seus relacionamentos. Não se trata de sucesso. Não se trata de necessidade sentida. Não se trata de sentimento. O propósito das Escrituras é depositar em sua mente a verdade transformadora de vida. A verdade. E você não conhece a verdade até conhecer a verdadeira interpretação. Estamos perdendo isso tão rápido. O novo acordo com o evangelicalismo
é que conseguiremos uma melhor compreensão da verdade através do diálogo. Diálogo? Dialogar com quem? Ora, vamos dialogar com os muçulmanos. Nós vamos recebê-los em nossa igreja e vamos dialogar, vamos entender melhor a verdade através do diálogo. Vamos dialogar com a Igreja Católica Romana. Vamos dialogar com as seitas. Vamos dialogar com a cultura. Você quer saber uma coisa? O erro não contribui em nada com a verdade. Não há qualquer contribuição. O diálogo não tem sentido. Que diálogo? Se for ter dois estudantes da Palavra de Deus que creem no seu diálogo sobre como eles a entendem, isso tem valor. Mas o erro não contribui em nada para a verdade. E vocês ouviram isso ser citado em Timóteo. Foi dito a Timóteo para não se aproximar dessas coisas. Isso vai te corroer como gangrena. Sabe? Porque o objetivo do diálogo é sempre minimizar a autoridade bíblica. É sempre assim que acontece. E subestimar a diferença entre a verdade de Deus e as mentiras de Satanás. Parece-me que o objetivo do diálogo nunca é tornar as distinções claras. Você precisa ouvir essas gravações ou o livro sobre o Islã para entender. Direi apenas isso. Alá é outro nome para Satanás. Você diz, ora, eles não adoram o mesmo Deus que nós? Não. Essa pode ser a palavra árabe para Deus, mas o Deus deles é Satanás. Então, que diálogo a luz tem com as trevas? Que diálogo Cristo mantém com Satanás? Como você poderia trazer alguém assim para a sua igreja e dizer que vamos aprender com o diálogo? Bem, há uma quarta palavra. Eu gosto dessa palavra. Claro que gosto das outras, mas gosto desta. Objetividade e racionalidade. Rende veracidade. Produz autoridade. Certo? Se esta é a verdade de Deus, então eu tenho novidades, pessoal. Isso importa. É o que Pedro chama de oráculos de Deus. Bem, sabe? O dono do Los Angeles Times, um cara muito, muito rico, olímpico, acho que ele foi um lançador de disco nas Olimpíadas, anos atrás, de uma família rica de Los Angeles. Realmente um cara notável, enorme, grande, você sabe, Adonis, tipo de cara boa pinta. É dono do Los Angeles Times, de uma série de redes afiliadas de vários jornais em toda a América. Ele é de uma família muito rica. Ele começou a vir à nossa igreja. Eu acho que por curiosidade. E ele queria almoçar comigo um dia. Então fui almoçar com ele, gostei muito. E ele disse, sabe, eu quero te fazer uma pergunta, John. Ele disse, você tem uma influência porque você nunca dá a sua opinião sobre os assuntos. E eu disse, você realmente quer outra opinião? Bem, ele disse, pensando bem. E ele meio que riu. Vou te dizer o que farei. Terei o prazer em que criar uma coluna para você sobre a palavra absoluta, oficial e final de Deus, sobre qualquer assunto que você desejar. A conversa terminou aí e, obviamente, não existe tal coluna. Olha, eu sou o garçom. Deus não me mandou preparar a refeição, ele apenas disse para levar para a mesa sem estragar.
Ela traz a mente de Cristo. Amo essas declarações. A declaração de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16. Temos a mente de Cristo. Isso foi místico? Eu tenho a mente de Cristo. Isso! Você quer saber como Cristo pensa sobre qualquer coisa? Abra isto! É assim que ele pensa. Esta é a mente de Cristo. Você diz, eu me pergunto, o que Jesus faria? Eu vou te contar o que ele faria. Olha aqui, você irá descobrir o que ele faria. Não é uma experiência mística. Se você corre olhando para o seu pulso, deveria estar olhando para uma Bíblia. Você diz, sim, porque você sabe que este é um tempo em que as pessoas não respondem muito bem à autoridade. O que isso muda? Ouça Douglas Wilson, isso é bom. Vivemos em uma época que dá grande valor à dureza de coração. Podemos dizer, pelo nosso amor, pelo ensino suave. Claro, não é assim que o descrevemos. Gostamos de crer que este amor pelas palavras suaves, ele diz, palavras que não perturbarão nem a mente, nem o coração, nem qualquer coisa entre eles, é um profundo amor pela ternura. Tal convicção nos lisonjeia, mas o nosso amor é, na verdade, o oposto da ternura. Se os nossos corações, ele diz, fossem um pedaço de concreto e quiséssemos mantê-los assim, então o nosso desejo de tê-los acariciados com um espanador de penas seria, não demonstre amor pela ternura, mas pelo contrário. Aquele que realmente quisesse um coração terno estaria pedindo uma britadeira. Palavras duras, ensino duro, são a britadeira de Deus. É preciso muito para quebrar os nossos corações duros. Mas Deus sempre faz isso com sua palavra. E sua palavra não é suave para nós. Ouça Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Quando os cristãos pedem palavras suaves, palavras fáceis, o resultado são pessoas difíceis. Quando nos submetemos a palavras duras, nos tornamos o coração terno de Deus. Mas se as palavras suaves prevalecerem na congregação, se as palavras suaves dominarem o púlpito, a dureza do coração começará a se manifestar de inúmeras maneiras. O denominador comum é sempre o de corações de pedra, sob uma pregação suave. O casamento se dissolve, as heresias proliferam, os pais abandonam os filhos, as igrejas se dividem, os filhos amontoam o desprezo sobre os pais, as brigas irrompem no conselho de presbíteros e no coro abundam a amargura, o rancor, a inveja e a malícia, e tudo porque o povo não tolerará essa repugnante britadeira, não o farão. E ele termina esta sessão dizendo, chegamos ao ponto, tanto na igreja quanto na nação, em que qualquer pessoa que fala uma palavra dura é automaticamente considerada como demonstrando seu próprio coração duro. Ele é duro, divisivo e sem amor. Que reviravolta, hein? Se você ama uma pregação suave, você ama um coração duro. Esse é Douglas Wilson em seu livro Modern Kirk. Se a verdade subjetiva, corretamente interpretada, vinda de Deus, fala com autoridade, isso leva a uma quinta palavra. Incompatibilidade. Incompatibilidade. Aqui está um pequeno versículo para lembrar, 1 João 2,21. Mentira alguma jamais procede da verdade. Você tem uma impossibilidade lógica aí. Nenhuma mentira é verdade. E a questão é esta. A verdade de Deus não pode ser compatível com o erro. E aqui, francamente, o laço está se apertando em nosso paradigma em volta do pescoço da vítima ao ponto de conseguirmos começar a sentir a queimadura da corda. Nós te pegamos agora. Se você disser
que essa verdade objetiva e racionalmente compreendida de Deus, que fala com autoridade, é a verdadeira e única palavra de Deus. Então é incompatível. Absolutamente incompatível. É por isso que Paulo disse em Gálatas, se alguém pregar outra coisa, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém vem ter convosco, disse João, e não traz essa doutrina sobre Jesus Cristo, não recebais em casa, não tenha nada a ver com ele, a menos que você se torne um cúmplice das suas obras más. Tolerância para com as pessoas, isso é bom. Essa é uma virtude bíblica. Tolerância ao erro, isso é ruim, isso é um pecado. Deus odeia mentiras, não é? Ele odeia línguas mentirosas e odeia os mentirosos que as usam. Isaías disse, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Bem, isso leva a uma palavra final. Objetividade e racionalidade rendem veracidade, que rende autoridade e incompatibilidade, e nos leva à integridade. Como tudo isso é verdade, sou obrigado a proclamá-la e vivê-la. Não é isso que é integridade? Sou obrigado a proclamá-la e a vivê-la. Esdras preparou o seu coração para buscar ao Senhor e fazer isso, e ensinar. E é isso. E Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E assim ficamos com este pequeno e simples entendimento de que a palavra de Deus nos leva por um caminho onde não podemos outra coisa senão proclamar e viver esta verdade. Ou literalmente desafiamos o nosso próprio entendimento. Vou encerrar com isso. R. L. Dabney escreveu um livro chamado Eloquência Evangélica. É divertido passear em livros antigos e descobrir tantas joias maravilhosas. Encontrei um trechinho ali que achei muito bom. Ele disse, podemos presumir com segurança que o instrumento ao qual o poder espiritual da reforma se deveu principalmente foi a restauração da pregação bíblica. Ele tem razão. Ele diz que a chave para a reforma foi a pregação bíblica. Isso sempre será verdade. Mas ele então segue com um alerta. Eis o caminho da apostasia espiritual para longe disso. Ele diz, existem 3 estágios na pregação. Você pode assistir isso em sua própria igreja, em 3 etapas. A primeira é aquela em que a verdade bíblica é fielmente apresentada na vestimenta bíblica. Ou seja, não apenas são afirmadas todas as doutrinas que verdadeiramente pertencem ao sistema de redenção, mas também são apresentadas naquela vestimenta e conexão em que o Espírito Santo as apresentou sem procurar nenhuma outra da ciência humana. Esta, diz ele, é a idade de ouro da igreja. Ora, o que ele quer dizer? Ele quer dizer isto. Quando a doutrina bíblica é pregada a partir de textos bíblicos, você tem a verdade em sua vestimenta bíblica. Ou seja, você tem a verdade na roupagem que o Espírito de Deus a vestiu. Esta é a idade de ouro da igreja. A segunda etapa é a transição. Nisto, as doutrinas ensinadas ainda são as das Escrituras, mas suas relações são moldadas em conformidade com a dialética humana predominante. E a verdade de Deus
está agora despojada de parte do seu poder sobre a alma. Nós acreditamos nas doutrinas da Bíblia. As pessoas simplesmente não se identificam. A sua linguagem antiga, as suas histórias antigas, é passado, é outro tempo, e pegamos a verdade da Bíblia e embalamos-la num pacote contemporâneo. Existe uma maneira melhor de alcançar as pessoas. Você basicamente disse: Espírito Santo, desculpe, temos uma ideia melhor. E você acaba de despir a doutrina bíblica de sua vestimenta bíblica e vestiu ela com uma moda contemporânea do momento. E ele está certo, você despojou a verdade de uma parte de seu poder. Deus sabia como ele queria que sua doutrina fosse revestida. O terceiro estágio está, então, muito próximo, no qual não apenas os métodos estão em conformidade com a filosofia da época, mas as próprias doutrinas estão em conformidade com a filosofia da época. Primeiro, o estilo da igreja muda, e depois a sua teologia desaparece. Esta é a ladeira escorregadia. E ele diz no final deste pequeno parágrafo: as doutrinas que entram em jogo contradizem a verdade da palavra, e repetidas vezes o clero tem percorrido esta escala descendente, e sempre com os mesmos resultados desastrosos. E este apelo de Dabney, que possamos sempre nos contentar em exibir a doutrina bíblica em sua própria vestimenta bíblica. E assim a Bíblia forma todo o conteúdo das nossas vidas, do nosso pensamento, da nossa pregação, do nosso testemunho, do nosso viver. E Deus disse todas as suas verdades em tais contextos, tais proporções, tais relações, em tais histórias, parábolas, analogias, narrativas e raciocínios, porque Ele sabe o que convém à alma do homem e sob a obra do Espírito de Deus. Nenhuma outra forma é tão boa quanto essa. E assim, devemos manter a integridade deste livro. A integridade deste livro. Ora, eu poderia dizer mais. É o que sempre digo quando o conteúdo acaba. Não, eu poderia. Vamos orar. Pai, sabemos que a entrada da sua palavra traz vida. Sabemos que, tendo dito tudo isso a nós, no final das contas, e aqui está a verdadeira conclusão, é possível conhecer racionalmente a verdade objetiva para chegar a essa verdade convincente, saber que é a autoridade, que é incompatível com o erro, viver e proclamar isso. Sabemos que se disséssemos sim, tudo isso é verdade, não poderíamos seguir esse caminho, não poderíamos viver nesse paradigma, se não fosse pela unção que nos foi dada. Nós te agradecemos por nos teres dado uma unção, o Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. A Ele nos rendemos no entendimento, no viver, no testemunho e na pregação. Deus nos dê integridade, fidelidade à Tua palavra. Em nome do Seu bendito Filho. Amém.